Pois bem, agora, o item 88 do material didático, vamos ver a conversão de um padre. O padre Menon Simons, o personagem que nós acabamos de ver, vai gerar os ruteritas, né? Como eles foram chamados na história, esse Jacob Rutter. Ele, como eu disse, ele era um anabatista da Áustria, de igrejas que existiam há muito tempo, tá bom? Que na história católicos e protestantes sempre escondem essas histórias, tá bom? Agora uma história que vai se tornar muito famosa porque é um padre importante, uma pessoa de destaque, que ele se converte e começa a pregar pela Europa, e ele era um grande intelectual também. Então vamos lá, o ano 1536, Menon Simons foi monge católico. Iniciou o ministério católico em 1524, mas após estudar os escritos e testemunhos de anabatistas perseguidos, se converteu ao anabatismo evangélico em 1536. O irmão de Simons havia morrido no ano anterior em lutas da revolta de Manchester. Lembrar aqui, para falar para vocês, lembra que eu estava falando que em 1524, 1525, houve uma revolta por um luterano chamado Thomas Manchester, que se juntou aos seguidores de John Hus e fizeram uma revolta naquela cidade, realmente gerando muitas mortes, 100 mil mortos, né? O exército católico e protestante da Alemanha atacaram eles, principalmente os exércitos protestantes, né, por ordem de Lutero, em 1525. Falei para vocês que os anabatistas foram culpados, mas na verdade não eram os anabatistas. Agora em 1534, 1535, estourou outra guerra no mesmo lugar. E esse Menon Simons, ele se converte numa igreja anabatista pacifista, uma igreja anabatista de verdade, tá bom? E o irmão dele tinha se envolvido exatamente com aquelas igrejas que estavam envolvidas em guerra, né? O comentário prossegue. A tristeza fez Simons repensar a sua vida religiosa no catolicismo. Bom, coloquei um texto aí da Enciclopédia Histórico-Teológica da Igreja Cristã, que é uma enciclopédia, vamos dizer, protestante, né? Ele diz: o irmão de Menon filiou-se a um grupo não pacífico de anabatistas. Veja, esse é um historiador protestante que ele fala, né? Existia, claro, essa divisão na história. E pereceu numa luta com as autoridades em 1535. Essa tragédia partiu o coração de Menon e ele se entregou totalmente a Cristo. Por cerca de 9 meses permaneceu na Igreja Católica, pregando seu novo modo de entender o Evangelho. Em 31 de janeiro de 1536, Menon renunciou seu catolicismo romano e se ocultou. Aceitou o batismo provavelmente do líder da ala pacífica dos anabatistas frísios, Ob Philippes. Nós vamos estudar ele. Que também ordenou Menon Simons como ancião na província de Groningen, em 1537. Veja, ele era um novo convertido, por um lado. Mas além dos pastores anabatistas estarem sendo mortos, tá bom? Chega um homem também que ele era um grande estudioso, tá ok? Ele era um grande estudioso. Então, esse homem era importante para a igreja, porque, como eu disse para vocês, a maioria das igrejas elas eram lideradas por pastores simples, né? Leigos, como eles eram chamados. Muitos que provavelmente não sabiam ler. O que você ouve falar da Assembleia de Deus há 40 anos atrás, que tinham pastores, né, às vezes até convencionados, pastores que não sabiam ler, né, e isso acontecia. Tá bom? Imagine há 500 anos atrás, né? Menon serviu nos Países Baixos de 1536 até 1543, no nordeste da Alemanha, principalmente na Renânia, de 1543 a 1546,
e na parte dinamarquesa de Holstein, até 1561. A primeira coletânea importante de suas obras foi publicada em 1646. Ele vai se tornar uma pessoa importante, né? Até hoje tem a igreja menonita, tá bom? É uma igreja importante, de destaque no mundo todo. Tanto que eu estou sempre citando para vocês a enciclopédia menonita, que é uma enciclopédia que tem de história de diversas igrejas anabatistas na história. Tá bom? Ele diz, a Enciclopédia Histórico-Teológica da Igreja Cristã prossegue: Meno era um bom pastor e líder, e escapou do martírio somente pelo fato de mudar de lugar. Era um evangélico que sustentava as principais doutrinas da fé cristã. Olha o que esse protestante vai falar, né? Olha o que esse protestante vai falar. Diferia de Lutero e de Calvino na sua defesa do batismo apenas dos crentes, por ensinar a doutrina da paz e da não resistência e por rejeitar o juramento. Tomava como certa a separação entre igreja e Estado. Ou seja, foi um católico que saiu do catolicismo e o catolicismo saiu dele. E, na verdade, Lutero e Calvino, até o testemunho de um protestante aqui, o catolicismo não saiu deles, não. Tanto que eles continuaram defendendo a violência, continuaram defendendo a guerra, né? Se destacou como pregador entre os anabatistas e organizou muitas igrejas, de modo que essas igrejas foram chamadas de menonitas, devido à sua liderança. Simons saiu da Igreja Católica e a Igreja Católica também saiu dele, ou seja, se converteu de fato. Simons escreveu uma autobiografia endereçada a Jelly Smith, estabelecendo diferença entre o anabatismo pacifista que ele aderira e a reforma de Thomas Mantizer. Quem é Thomas Mantizer? Aquele protestante que eu falei para vocês, seguidor de Lutero, que Lutero enviou ele para ser bispo na região, na cidade de Mantizer, e ele acabou assumindo até o nome, né, Thomas Mantizer, na história, e criou aquela revolta armada. Tá bom? Bom, o historiador diz, ao mesmo tempo, Simons vincula definitivamente a marca pacifista ao anabatismo. Os erros de Mantizer não poderiam repetir-se. Ainda em 1535 ele escreve: a blasfêmia de João de Leyden, criticando Jean van Leyden por querer tomar o lugar de Cristo e se apresentar como Davi prometido. Quem é esse Jean van Leyden? Era um dos líderes dessa revolta agora na mesma cidade de Mantizer em 1534, 1535. Né? Eu não vou nem contar a história dele, fazer a citação aqui, só porque ele é um personagem ruim da história. E como eu disse para vocês, acaba que isso resulta em perseguição para os anabatistas. Melon Simons fala sobre esse revolucionário. Ele é um anticristo. Nosso único pastor é Cristo. Simons insiste com os seus leitores em que os cristãos não têm permissão para lutar com a espada. Foi o que ele aprendeu com os anabatistas. Certamente, na Igreja Católica, ele via o que o Papa fazia, né? Então, nesse período, quem é o Papa? É o Paulo III. Esse Papa, ele é considerado na história o responsável pela organização das guerras religiosas que vão nascer na França, mas que vai atormentar a Europa por mais de 100 anos, irmãos. Ele prossegue: a única arma que devemos usar é a palavra de Deus, que é uma espada de 2 gumes. Em seu escrito mais importante, O Fundamento da Doutrina Cristã, em 1539, ele faz um apelo à tolerância. Que nós vamos encontrar exatamente a crítica aos protestantes, porque todos eles eram intolerantes.
Qual o único grupo que era tolerante, que hoje os historiadores reconhecem, né? Eu encontro historiadores na revista Super Interessante, historiadores todos dizendo, só os anabatistas é que pregavam a tolerância. Os outros, católicos e protestantes, todos eles eram intolerantes. Era a regra entre eles. Eu comento abaixo, falar um pouquinho sobre esse revolucionário, né? Jan van Leyden, citado no texto, foi um católico que se converteu ao anabatismo, sendo batizado por Melchior Hoffman. Jan Leyden substituiu Jan Matz na liderança do, entre aspas, reino, que eles implantaram em Mantes em 1534. E foram, irmãos, 2 anos de revolta e muita morte também, porque eles tomavam cidades, se organizavam em cidades, e aí o exército católico, para passar uma muralha, claro, tinha muita morte, jogando flecha, era uma guerra de fato. Tá bom? Jan Matz era tratado como profeta carismático. Sabemos que havia pentecostalismo entre os anabatistas pacifistas. Matz certamente era um desses falsos profetas imitadores do verdadeiro praticante dos dons espirituais. Vocês vão ver, principalmente calvinistas, criticando muito o pentecostalismo. Eu sempre cito para vocês um calvinista que tem um site na internet, Marcos Granconato, ele é muito conhecido, tá bom? E tem um artigo na Igreja Batista da Redenção, que ele dirige, que ele fala que 3 coisas terríveis atacaram a verdadeira igreja de Jesus, que para eles é a igreja calvinista dele, coitado. Ele fala o paganismo do Império Romano, o papismo e o pentecostalismo. E ele diz que desses o pentecostalismo é o pior. Mas eu digo para vocês até por que talvez ele fale isso. Por causa do pentecostalismo que ele conhece. As igrejas batistas calvinistas, elas têm um pentecostalismo espírita. É exatamente isso que eu estou falando para vocês. Lembre-se que as igrejas batista calvinista, ela foi fundada, eu já contei para vocês, e durante a história eu vou estar citando esse livro, Centelha em Restolho Seco, Rastro de Sangue ou Rastro Maçônico. Então, foi ele que fundou as igrejas batista calvinista no Brasil. Ele era maçom. Tá? Ele que fundou a Igreja Batista da Lagoinha. Você pode ver a Igreja Batista da Lagoinha, ela promove aquele espiritismo chamado parapsicologia. Esse é o pentecostalismo dos reformados. Esse é o pentecostalismo calvinista. É uma mistura de pentecostalismo com o espiritismo, com parapsicologia. Isso é fato na história, esse negócio de regressão, cura interior, isso é espiritismo velho. Quem é que adotou isso? Foram os calvinistas, irmãos. Por isso eu falo para vocês abrirem os olhos aonde vocês colocam os seus pés. Não? Porque calvinismo não é cristianismo. Calvinismo é como esse acabou de falar dos pentecostais, né? E aí o retorno para ele abrir os olhos é que as igrejas dele, as igrejas calvinistas, elas mantêm um pentecostalismo espírita. O comentário prossegue. O pregador Bernard Rothman afirmava que o fim estava chegando, né? Eles anunciando o fim. Os anabatistas pacifistas sofreram na revolta de Thomas Mantes em 1524, mesmo não tendo participação na revolta. Passaram-se 10 anos e agora acontece um novo levante que a história chamou de Rebelião de Mantes. Se você for procurar na história, quiser se aprofundar sobre essa história horrível, essa segunda, ela foi chamada de Rebelião de Mantes, tá bom? A primeira foi chamada de revolta, termo que os historiadores criaram, né? E os anabatistas pacifistas novamente sofrerão devido à rebelião desses falsos anabatistas.
Agora, olha que interessante. Esse Menon Simons, então, ele entrando para a igreja anabatista, ele começa a escrever muito sobre essas igrejas. E o que ele descreve? Ele descreve pentecostalismo nessas igrejas. Isso é importante. Deixa eu beber uma água aqui. O comentário diz: entre os anabatistas, Menon Simons conheceu o pentecostalismo e escreveu defendendo falar em línguas. Bom, eu cito um historiador aqui agora, Edith Riet, uma obra publicada em 2018. O título dela é 2000 anos de cristianismo carismático. Ele fala como existe pentecostalismo pela história, né? Em diversos momentos. Ele é um livro bom. Infelizmente, ele não tem essa visão, né, que eu tenho dos anabatistas na história. Ele só fala do pentecostalismo, mas ele não fala da existência dessas igrejas naturalmente na história, e rejeitando catolicismo e protestantismo, não. Ele acredita no protestantismo. Pois bem, então, esse Edith Riet diz, embora Pedro, estamos na página 127 agora, embora Pedro tenha sido informado previamente por uma visão celeste de que ele deveria ter com os gentios e ensiná-los o evangelho, ainda assim, ele se recusou a batizar o centurião piedoso, nobre e digno, e sua família, enquanto não visse que o Espírito Santo tivesse descido sobre eles, de tal modo que falassem em línguas e glorificassem a Deus. Pedro ordenou que deveriam ser batizados apenas aqueles que recebessem o Espírito Santo, que falassem em línguas e que glorificassem a Deus, o que compete somente aos crentes e não a crianças de colo. George William, antigo professor de História Eclesiástica da Universidade de Yale, diz: toda a civilização ocidental e todos os que estimam as instituições e as liberdades ocidentais, né, perdão, irmãos, e não somente os herdeiros diretos dos anabatistas continentais, ou até mesmo a grande comunidade protestante, devem reconhecer sua dívida com os valores e a visão dos anabatistas, que primeiro perceberam as disparidades entre a igreja e o mundo, ainda que este se reconheça como cristão. Bom, por que eles dizem isso? Porque eu tenho mostrado o texto para vocês e vou mostrar mais, porque os anabatistas dizendo a igreja de Jesus ela é formada só daqueles que têm vida santa. Enquanto a igreja católica ela dizia que não. Ela dizia todos que receberam o batismo católico, ele pode estar, vamos dizer, cometendo erros, é só ele confessar. E se tiver algum erro que ele não confessasse, não teve tempo, depois algum familiar fazia uma oferta e a alma dele era tirada do purgatório. Ele prossegue. Estão inclusos entre os descendentes diretos dos anabatistas os amish, os ruteritas e as igrejas menonitas. Bom, ruteritas eu acabei de falar para vocês sobre Jacob Rutter. Essas igrejas, a mesma igreja que Jacob Rutter trabalhava na Morávia, Menon Simons também vai trabalhar. Era a igreja de Jesus, irmãos. Essas igrejas que nós estamos vendo simples no campo, com a mesma mensagem que nós pregamos hoje, é a igreja de Jesus. E o que esse historiador está mostrando? Que havia pentecostalismo entre eles. Por que você não encontra em grande quantidade na história? Acabamos de ver na Inglaterra como um rei de destaque, ele tinha ódio especial pelos anabatistas. Certamente por esses não prestarem juramento, não? E os perseguia. O historiador prossegue. Além disso, seu conceito de igreja livre influenciou os puritanos separatistas, os batistas e quakers.
todas essas igrejas que eles estão citando aqui, esses grupos, são grupos anabatistas que vão recebendo nomes na história. Assim como nós estamos vendo valdenses, né, novacianos, paulicianos, não, diversos nomes que nós estamos vendo na história. Já vimos mais de 20 nomes na história. Não? E agora, esse nome Ruteritas, eu já falei para vocês, agora vai ser comum também Menonitas, Amish, tá bom? Aí vai falar também de puritanos separatistas, que é um nome dado para alguns grupos batistas na Inglaterra, e os Quakers. Os Quakers que nós veremos são igrejas pentecostais da Inglaterra, conhecidos como pentecostais. Essa história de que o pentecostalismo renasceu no século XX, essa história ela é inventada por católicos e protestantes, em especial os protestantes reformados maçons. Eles que coordenam todo esse engano. Quem foi que fundou a seita adventista do sétimo dia? Foram os batistas reformados maçons. Isso é provado na história. Guilherme Miller era um maçom. Quem foi que fundou a seita dos Testemunhos de Jeová? Foi um reformado maçom. Todos eles fundados pela maçonaria. Está achando que vão nos enganar? Não tem como. Isso é fácil de ver na história. É triste ver alguns sendo enganados, né? Pois bem, e esse livro, então, 2000 anos de cristianismo carismático, ele conclui, olha, ainda mais importante é a influência carismática. Lembre-se, o que significa carismático? Carisma, em grego, é dons espirituais. Aqueles que praticavam os dons espirituais, na história, eles eram chamados de carismáticos, por causa dos dons espirituais. O termo pentecostalismo, ele nasceu agora no século XX, isso é verdade, e foi aplicado de maneira errada a nós, porque apesar dos dons espirituais terem nascido no Pentecoste nasceu a igreja. Mas, na verdade, o Pentecostes não está tratando dos dons em si. Pentecoste é uma era, é a era da igreja. Era o que estava profetizado em Levítico 23 como a era da igreja. Tá ok? Isso é Pentecostes, é uma era, um período, um tempo, né? Que é também chamado de dispensação da graça. Tá ok? Na história, os cristãos que acreditavam nos dons espirituais, normalmente eles eram chamados de carismáticos. Mas o que a Igreja Católica fez? Ela começou a nos chamar de pentecostais e depois ela, na década de 60, começou a se dizer carismática. Nós também temos os dons espirituais. Ou seja, os calvinistas criaram o pentecostalismo espírita. E a Igreja Católica criou o pentecostalismo idólatra. Não? É assim que eu os classifico, né? Bom, então, relendo essa parte, ainda mais importante é a influência carismática que as gerações seguintes receberam. O estudioso menonita John Yuder disse que o pentecostalismo é, em nosso século, o paralelo mais próximo do que foram os anabatistas no século XVI. E ele diz, certamente os anabatistas foram um movimento carismático. Isso é um livro publicado agora em 2018. Tá bom? Pesquisas recentes que as igrejas estão fazendo e cada dia tendo acesso a mais documentos. Eu falei para vocês sobre os ruteritas. Eles têm uma crônica ruterita escrita nesse período agora. Eu vou contar a história dela para vocês, de 1.800 páginas. Essa obra não tem em inglês, não tem em português. Nós não temos essa obra. Eu queria essa obra, porque ela conta a história de fugas e fugas dessa igreja da Morávia, né, chamada Ruteritas, e essa obra defende o quê? Que essa igreja da Morávia que Jacob Rutter pastoreou era uma igreja que existia há muitos séculos. Que eles eram os valdenses, tá ok? E era a mesma igreja. Um testemunho importantíssimo para nós, né?